Como sair da bola de neve do cartão de crédito? Bom, o cartão de crédito é, sem dúvidas, aquele maior problema do endividamento do brasileiro, né? Isso aí tem as estatísticas que mostram isso. E o grande desafio é quando você se depara com uma fatura ou com a soma de fatura de um cartão em que naquele mês ele está acima da sua capacidade de pagamento. Então você recebe lá 5, 6 mil, a fatura está 8, 9, por exemplo. E aí sempre tem aquela pergunta: o que eu faço? Eu pago o mínimo, eu parcelo, e aí eu deixo de pagar? Então, a pergunta ela vai ter, primeiro, como um momento para você parar e refletir se aquela situação ela é temporária ou se é uma situação permanente. Como que eu faço esse contexto? Primeiro, o que trouxe esse aumento da despesa, o aumento da fatura, ele foi algo pontual? Aconteceu algum problema de saúde, ou aconteceu, sei lá, o seu bichinho ficou doente, você teve um gasto de 3 mil, dessa fatura, 3, 4 mil foi de medicamento, foi de hospital, foi de veterinário, algo nesse sentido, ou do lado da renda houve um decréscimo muito forte, você é uma profissional que tem renda variável e aquele mês foi um mês ruim, então teve algo atípico nesse mês ou não? Isso é fruto de algo que está se arrastando e eu não enxergo nos próximos meses um cenário diferente. E aí eu tenho que realmente fazer estimativas e metas para frente no meu orçamento e ver daqui a um mês, dois, três, quatro, cinco, a tendência é a diminuição das despesas ou a tendência é o aumento da renda, ou de repente até eu tenho uma renda extraordinária, vai vir um 13º, férias, um PLR, algo assim nesse sentido? Ou não? Quando eu enxergo para frente, eu não vejo nenhuma tendência de melhora. Dependendo dessa resposta, a tomada de decisão é totalmente diferente. Quando eu vejo que é temporário, eu a tendência é que seja um benefício maior você seguir uma estratégia mais conservadora, que é manter o pagamento, utilizar um crédito de curto prazo, então um empréstimo com poucas parcelas, ou mesmo sabe aquele parcelamento do Pix, o Pix no crédito, né, que é mais famoso hoje em dia, que é você parcelar um valor que você usa quando cair na tua conta para complementar a tua renda e pagar o total da fatura, em que os juros vai ser ali 3, 4% ao mês, que é muito menor do que um parcelamento de fatura que hoje está em 12, 13%. Então vale muito mais a pena. Então parcelar a fatura no próprio aplicativo não é uma boa escolha, mesmo que você entenda que o problema é temporário, porque existem alternativas mais baratas, certo? Agora, pagar o rotativo do cartão, nem pensar, tá? O mínimo, ou mesmo que não seja o mínimo. Então a fatura de 8 e eu recebi 5, eu vou pagar só 5. Não é uma alternativa, porque os outros 3 que sobrar entram num rotativo que os juros é muito maior, tá beirando aí a 500% ao ano. Então pega um crédito extraordinário em que você vai conseguir parcelar, porque você enxergou ali na frente que existe espaço no seu orçamento para isso. Mas vai chegar um momento, em que pode ser o seu cenário, em que você não enxerga o problema sendo resolvido no curto prazo. Então você não enxerga num mês, 2 meses, em 3 meses, em 4 meses, um espaço se abrindo no orçamento para entrar um parcelamento. É aí que a estratégia do PDD pode fazer sentido. O que é o PDD? É uma sigla que vem de Provisionamento de Devedores Duvidosos. O que é isso? É uma regra que todos os bancos são obrigados a seguir pelo Banco Central, em que quando um cliente está inadimplente, ele tem que meio que prever que essa pessoa não vai pagar. Por isso que esse devedores duvidosos é como se fosse um caloteiro, né? A pessoa vai deixar de pagar, então ele vai prever isso com uma separação de um valor mês a mês, até que esse valor ele chegue a 100% da dívida. Então, no início é muito pouco, 1%, 2%, 10%, isso vai aumentando e hoje em dia, algo em torno ali de 4, 5 meses já está em 100%. Então, se eu estou devendo uma fatura de 10, 20, 30 mil para o banco, deixo de pagar, todo esse valor que vai crescendo ainda, né, crescendo os juros, ele vai tendo que ser aos poucos provisionado, então separado um dinheiro do banco, ele não vai emprestar esse dinheiro para outra pessoa,
para prever que essa pessoa não vai pagar. Senão os bancos iam sair aí emprestando um dinheiro que não está entrando. Então faz sentido. Então o que acontece? Você imagina uma época em que o juros está quase 15%, em que o dinheiro parado por si só, você está perdendo, né? Então o dinheiro parado do banco significa que ele não está ganhando com juros que ele poderia estar emprestando para outra pessoa. Então ele não está recebendo o seu dinheiro, está deixando de ganhar emprestando para outra pessoa, então ele está no pior dos mundos. Então vai chegar um momento em que esse 100% tá lá nessa poupança, vamos dizer assim, do banco, em que o banco fala assim, cara, eu quero me livrar dessa pessoa. Essa pessoa não vai pagar, eu não vou ficar com dinheiro parado aqui. Então eu vou abrir mão dos juros que está sendo cobrado nesse período para dar um desconto e facilitar o parcelamento. Eu quero me livrar dessa pessoa. Então, a estratégia em si, ela é basicamente dizer assim, eu vou pagar a dívida, mas eu vou pagar mais lá na frente, quando eu tiver condições e quando essa dívida tiver num valor que eu posso pagar, que cabe no meu orçamento. Então a ideia é essa, não é dar calote. Em nenhum momento a gente está falando de calote. Você vai pagar. Só que nesse momento, como você não consegue pagar sem que a bola de neve aumente, você suspende o pagamento, deixa os juros rolar e lá na frente você negocia. Mas aí não é só fazer isso e ir para a praia. É óbvio que no meio do caminho você precisa montar uma reserva de quitação e para isso você tem que fazer todos os ajustes necessários no orçamento. Então você tem que cortar gastos, você tem que buscar alternativas de renda extra, tem que fazer o dever de casa, tá? Mas a ideia que eu quis mostrar aqui nesse vídeo é que existem dois caminhos muito diferentes quando você lida com uma fatura que você não está conseguindo pagar. Uma mais conservadora quando você vê que a questão é temporária, e aí você mantém o pagamento, pega um crédito extra e consegue equacionar aquele problema no mês, porque você sabe que nos outros meses vai se normalizar. E um outro que é uma decisão mais radical, quando a situação já está fora de controle e você não vê espaço no orçamento para caber mais um parcelamento desse crédito extraordinário. Então, basicamente é isso. O que seria um meio do caminho entre um e o outro? Seria no momento em que você consegue um crédito, então você não consegue enxergar o espaço no seu orçamento para um parcelamento. Mas você consegue ver num crédito que você não vai ter que pagar nos próximos meses. Que tipo de crédito seria esse? Por exemplo, aquele crédito que você faz um empréstimo que tem como garantia o saque aniversário, como se fosse uma antecipação do saque aniversário. Então você vai ter um dinheiro entrando na tua conta, que você pode equalizar aquele déficit que está tendo ali naquele mês, mas esse valor você não vai precisar tirar do teu orçamento nos próximos meses. Entende? Então aí faz sentido. Pode fazer sentido se você for essa pessoa conservadora, em que também o seu nome for negativado, que é o ônus, né, da estratégia do PDD, se isso for te abalar muito emocionalmente, então pode fazer sentido. Ou mesmo que alguém possa te emprestar uma pessoa, alguém pode te emprestar uma quantia, claro, pelo amor de Deus, não é agiota, eu tô falando alguém, um familiar, um amigo, que não vai te cobrar juros, que pode te dar uma carência. Não, tudo bem, daqui a 6 meses você começa a me pagar. É esse tipo de crédito que eu estou falando, que seria uma solução intermediária. Mas, basicamente, esse lado conservador e esse caminho mais arrojado, que é o do PDD, são os possíveis nesse momento em que você está aí vendo que o cartão de crédito está numa bola de neve. Então, esse tipo de vídeo, esse tipo de orientação, esse tipo de bate-papo é o que eu faço aqui nesse canal. Se você gostou do vídeo, curte, segue o canal para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo que eu faço com bastante carinho, com a ideia de ajudar o maior número possível de pessoas. Eu que sou mentor financeiro, tenho um atendimento personalizado de acompanhamento profissional para personalizar mesmo o que está acontecendo com você e fazer todo um planejamento, não só da questão matemática, que é esse plano de ação que eu te dei algumas ideias aqui de como fazer, mas principalmente uma mudança no ser humano para trabalhar aí padrões de mentalidade, comportamento, de hábitos, de um modo geral, a tua relação com o dinheiro, para que você possa realmente fazer uma transformação
estrutural, né? Para se tornar uma nova pessoa e poder colher resultados diferentes quando a gente está falando das suas finanças. É isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.